médiuns interesseiros. Antes de se entregarem a um estudo de longo fôlego, algumas pessoas gostariam de estar certas de que não vão perder o tempo, certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido à custa de dinheiro. Naquele que não se quer dar ao trabalho de estudar, há mais curiosidade que desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Além disso, eles têm grande antipatia pela cobiça e jamais se prestariam a satisfazer a cupidez de quem quer que fosse. Crer que espíritos superiores como Fenelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho se ponham às ordens do primeiro que os chame a tanto por hora é fazer uma ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são assunto grave demais e exigem muito respeito para serem assim exibidas. Sabemos, aliás, que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, pois que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que um indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Se os incrédulos são levados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, seria muito pior se neles encontrasse o estímulo do interesse. Poder-se-ia suspeitar, e com razão, que o médium retribuído simulasse uma manifestação qualquer, quando o espírito não o auxiliasse, já que é desejo dele ganhar dinheiro de qualquer forma. Ora, além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é pouco provável. Em todo caso, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos quanto aos meios e que não merecem confiança alguma. E estes mesmos, muitas vezes, encontram um prazer maligno em frustrar as combinações e os cálculos de seu evocador. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela se torne uma profissão, pois que depende de uma vontade estranha à do médium, e que lhe pode faltar no momento em que mais precise dela, a menos que ele a substitua pela astúcia. Porém, considerando-se que os fenômenos não se produzem ao acaso, mesmo admitindo-se inteira boa-fé, seria puro efeito do acaso se em sessão paga se produzisse exatamente aquilo que desejávamos ver para nos convencermos. Dai 100.000 francos a um médium e não conseguireis que ele obtenha dos espíritos o que esses não queiram fazer. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Quando todos estiverem convencidos desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, compreenderão facilmente que os espíritos não atendem às solicitações de alguém que tenha a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que precise de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por meio de uma observação séria e paciente, caso deseje ser auxiliado por eles. Pois se é verdade que a fé não se impõe, não menos verdade é dizer que não se pode comprá-la. Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado, já que fica impedido de trabalhar para viver. Em primeiro lugar, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio interesse?
Se deixou o seu trabalho é porque não lhe satisfazia e esperava ganhar mais em um novo ou ter menos fadiga. Não há devotamento algum em se empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. É exatamente como se alguém dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, buscam os meios de viver no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Só consagram à mediunidade o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações. Empregando parte do tempo destinado ao lazer e ao repouso nesse trabalho mais útil, eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Além disso, a abundância dos médiuns nas famílias torna inúteis os médiuns profissionais, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o qual me felicito de haver concorrido bastante, os médiuns mercenários se multiplicariam com muito mais rapidez e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, haveria 100 charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam causado o maior dano ao espiritismo. É, pois, um princípio: todos quantos veem no espiritismo outra coisa que não seja a exibição de um fenômeno curioso, que compreendem e tomam a peito a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, isto é, os que compreendem a santidade do mandato que Deus lhe confiou, evitam até as aparências do que pudesse fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça, considerando uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Admiti, Senhor, por mais incrédulo que sejais, que um médium nessas condições causaria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentiríeis se lhe tivesseis pago para vê-lo trabalhar, ou mesmo que fosseis admitido por favor, se soubesses que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro. Concordai que, o vendo antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado somente pela fé e não pelo desejo do ganho, involuntariamente ele conquistaria o vosso respeito. E seja ele ainda o mais humilde proletário, inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitardes da sua lealdade. Pois bem, encontrareis 1000 como este contra um que não esteja nas mesmas condições, sendo esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e a propagação da doutrina, ao passo que, se ela só tivesse intérpretes e interesseiros, não contaria a 4ª parte dos adeptos que tem hoje. É perfeitamente compreensível que os médiuns profissionais sejam muito raros, pelo menos na França, que sejam desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência dos médiuns desinteressados que se encontram por toda parte. Para suprir a faculdade que lhes falta ou a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc.,
a fim de satisfazer a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritas, atrair os que ainda creem nessas tolices. Se eles só prejudicassem a si mesmos, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os mal intencionados para dizer que é nisso que consiste o Espiritismo. Já vedes, pois, Senhor, que se a exploração da mediunidade leva à prática de abusos que prejudicam a doutrina, o Espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio. Tudo isso é muito lógico, concordo. Entretanto, como os médiuns desinteressados não se acham à disposição de qualquer pessoa, nós nos sentimos constrangidos de os incomodar. Tais escrúpulos, porém, não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, pois estamos certos de que não lhes vamos roubar o tempo. Muita gente que deseja convencer-se encontraria mais facilidade se existissem médiuns públicos. Seus médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias requeridas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção. O inconveniente que assinalais não destrói os outros, bem mais graves, que já vos citei. As pessoas iriam procurá-los mais por divertimento, para ouvir a buena dicha, do que como meio de instrução. Aquele que deseja seriamente convencer-se, encontra os meios de que precisa, mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que ficará convencido, sobretudo se sair dali com uma impressão desfavorável, e, portanto, menos disposto a prosseguir num estudo em que nada viu de sério. É o que tem provado a experiência. A par das considerações morais, porém, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos conhecer melhor as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje uma dificuldade material de que antes não se suspeitava: a necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Ponho de lado toda a ideia de fraude e embuste e suponho que exista a mais completa lealdade. Para que um médium profissional possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que possua uma faculdade permanente e universal, isto é, que ele possa comunicar-se facilmente com qualquer espírito e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isto por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual derivam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro, que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que na maior parte das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. Como vedes, Senhor, a mediunidade é subordinada a leis, de certo modo orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações decorrem de causas que não dependem do médium nem do espírito. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é por capricho,
nem por espírito de sistema, mas porque os princípios que regem as relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga arrasta ao abuso. Com isso, não quero dizer que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria quando não a justifica. Quem deseja convencer-se deve, antes de tudo, procurar elementos, médiuns e feiticeiros. Desde que a mediunidade não passa de um meio de se entrar em relação com as potências ocultas, parece-me que os médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgo. A ignorância exagerou seu poder e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação de que foram objeto. Ora, basta compararmos o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Longe de ressuscitar a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder, de suas fórmulas, artimanhas, amuletos e talismãs, ao reduzir os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer entre médiuns e feiticeiros provém do erro em que se acham, julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a razão dessas pessoas acreditar que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre, no que estão perfeitamente com a verdade. Entretanto, se antes de apedrejarem o espiritismo se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos ao capricho de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado. Isto nos leva à conclusão de que os médiuns não são feiticeiros. Neste caso, todos os efeitos que certos médiuns confiáveis obtêm à vontade e em público não passam, em vossa opinião, de charlatanice? Não o digo de maneira absoluta. Tais fenômenos não são impossíveis porque há espíritos de baixa categoria que podem prestar-se à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores na vida terrena, e também porque há médiuns especialmente aptos para esse gênero de manifestações. Porém, o mais vulgar bom senso repele a ideia de que os espíritos, por menos elevados que sejam, venham representar palhaçadas e exibir habilidades para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e sobretudo em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que muitas vezes é difícil distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e levar em conta o caráter e os antecedentes do médium, além de um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos podem fazer apreciar. Aliás, é de notar-se que esse gênero de mediunidade
ou de pretensa mediunidade, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é suficiente para dissipar as dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Seja qual for o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado, por darem certa repercussão à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que se deve colher instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Diversidade dos espíritos. Falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso-vos que não compreendo esta diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz se deve fazer para eles, sobre todas as verdades que nos são ocultas, e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Sem dúvida, eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores, das enfermidades do corpo. Contudo, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, alguns são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente, sendo erro acreditar-se que os espíritos, só porque deixaram o corpo material, recebem logo a luz da verdade. Acreditais, por exemplo, que quando morrerdes, não haja distinção alguma entre o vosso espírito e o de um selvagem ou de um malfeitor? Se fosse assim, de que vos serviria ter trabalhado para a vossa instrução e melhoramento, quando um preguiçoso, depois da morte, poderá valer tanto quanto vós? O progresso dos espíritos só se realiza gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. Conforme o grau de adiantamento a que chegaram, alguns entre eles veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e os mesmos erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Isto vem provar um princípio elementar do Espiritismo, o de que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. E notai bem que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. Por que, então, não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los-ia Deus assim criado em tão diversas categorias? É o mesmo que perguntar por que nem todos os alunos de um colégio estão cursando filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que existem entre eles não constituem espécies distintas, mas graus diversos de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque são as almas dos homens que não atingiram a perfeição. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corpóreo fornece seu contingente ao mundo espiritual. Pelos nascimentos, o mundo espiritual alimenta a humanidade. Em cada nova existência, o espírito realiza um progresso maior ou menor, e quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para ir viver em mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de certo modo, o reflexo do mundo corpóreo. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes,
pseudo-sábios, prudentes e levianos, filósofos, argumentadores, cultores de sistemas. Como ainda não se despiram de seus prejuízos, todas as opiniões políticas e religiosas encontram representantes entre eles. Cada um fala segundo suas ideias, e o que dizem é muitas vezes apenas a sua opinião pessoal. É por isso que não se deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Sendo assim, apresenta-se grande dificuldade. Nesses conflitos de opiniões diversas, como se distinguir o erro da verdade? Não consigo descobrir a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles. Se os espíritos servissem apenas para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, só isso já não seria de grande importância para quantos ainda duvidam que têm uma alma e ignoram o que será deles depois da morte? Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações, pois só assim é que se aprende a distinguir a verdade da impostura e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera, existem os espíritos superiores, que só têm em vista o bem, e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre a nós saber apreciá-los e compreendê-los. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para conhecer bem um povo, é necessário estudá-lo sob todas as suas faces. Vós mesmos tendes a prova disso. Pensáveis que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corporal para que se despojassem de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram o contrário e nos fizeram conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que nos interessa a todos no mais alto grau, visto que todos iremos para lá. Quanto aos erros que podem surgir da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos, à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Cabe ao bom senso repelir as falsas doutrinas. Insisto na observação feita quanto ao ponto de vista das questões científicas e outras que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios deixa-nos na incerteza. É compreensível que, não possuindo todos o mesmo grau de instrução, os espíritos não podem saber tudo. Mas, então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra ou quem tem razão? Tanto vale nos dirigirmos aos homens como aos espíritos. Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Aquele que supõe nele achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, incorre em grande erro. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, pois só adquirimos a ciência a esse preço. Os espíritos não nos vêm libertar dessa necessidade. Eles são o que são. O espiritismo tem por meta estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto, ou revelar-nos coisas antes do tempo devido. Os espíritos tampouco são leitores de Buena Dicha, e aquele que se vangloria de obter deles certos segredos
prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos zombeteiros. Em suma, o Espiritismo é uma ciência de observação e não uma arte de adivinhar e especular. Nós os estudamos com o fito de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que existem entre elas e nós, sua ação oculta sobre o mundo visível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Sempre aprendemos alguma coisa com eles. As suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo, são outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E ainda, mesmo que eles não nos instruam, nós mesmos, ao estudá-los, nos instruímos, como fazemos quando observamos os costumes de um povo que não conhecemos. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, mas sempre nos limites do possível. Nunca, pois, lhes perguntemos o que eles não podem ou não devem revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Querer ir além é nos sujeitarmos às mistificações dos espíritos levianos, sempre dispostos a responder a tudo. A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança que lhes devemos conceder. Utilidade prática das manifestações. Admitamos que a coisa esteja comprovada e o Espiritismo reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Como até agora não se havia sentido a sua falta? Parece-me que podemos dispensá-lo e viver sem ele tranquilamente. Podíamos dizer a mesma coisa das vias férreas e do vapor, sem os quais também se vivia muito bem. Se por utilidade prática entendeis os meios de viver bem, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, reaver heranças, poupar-se do trabalho das pesquisas, o Espiritismo para nada serve. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem se transformar em ações de bancos, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências seriam inúteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se calculasse os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e tantas outras coisas. O camponês, para viver e fazer brotar o seu trigo, não precisa saber o que seja um cometa, para que então se entregam os sábios a esses estudos. E, contudo, alguém ousaria dizer que eles perdem o tempo? Tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais, e o Espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as relações que existem entre eles, como a astronomia nos ensina as relações existentes entre os astros e a Terra. Ele nos mostra como uma das forças que regem o universo e contribui para a manutenção da harmonia geral. Mesmo supondo que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de uma tal potência, abstração feita da sua doutrina moral?
De nada valerá então a revelação de um mundo novo, sobretudo se o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas até então insolúveis. Quando essa revelação nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos deve interessar de algum modo, visto que todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos de transpor esse marco fatal? O Espiritismo, porém, tem outra utilidade mais positiva. É a influência moral que exerce pela força natural das coisas. O Espiritismo é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade após a morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar, nem buscar nele o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizer-se que a astrologia não serve para coisa alguma, porque já não se pode encontrar o prognóstico do destino na influência dos astros. Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros, os que liam a Buenaditia. Ele é para a magia o que é a astronomia para a astrologia, a química para a alquimia. Loucura, suicídio e obsessão. Por considerarem as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, certas pessoas acham mais prudente deter a sua propagação. Deveis conhecer o provérbio: quando se quer matar um cão, diz-se que ele está raivoso. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do Espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos. Como este lhes pareceu adequado para despertar temores e suscetibilidades, logo o empregaram, embora não resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. A ciência, as artes, a própria religião fornecem o seu contingente. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isto é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sobre o influxo da menor excitação. Existindo uma predisposição para a loucura, assume esta o caráter de preocupação principal, que então se torna ideia fixa. Esta ideia fixa poderá ser a dos espíritos, num indivíduo que deles se tenha ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da riqueza, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É verdade que um jornal disse que se contavam, só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4.000 casos de loucura espírita. Mas também é sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão, o que não deixa de ser uma mania, como qualquer outra. Para eles, nós somos todos dignos de um hospício, e, por conseguinte, os 4.000 espíritas da localidade em questão deviam ser loucos. Dessa espécie, os Estados Unidos contam centenas de milhares,
e todos os países do mundo um número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a perder força, uma vez que tal moléstia vai invadindo as classes mais elevadas da sociedade. Tem-se feito grande arruído a propósito de um caso conhecido, o de Victor Hennequin. Esquecem, contudo, que antes de se ocupar com os espíritos, ele já dera provas de excentricidade nas ideias. Se as mesas girantes não tivessem então aparecido, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhe fizeram girar a cabeça, sua loucura teria seguido outro rumo. É por isso que digo, o Espiritismo não tem privilégio algum nesse sentido. Vou, porém, ainda mais longe. Afirmo que, bem compreendido, ele preserva contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não passam para ele de incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outro qualquer produziria violenta comoção, afeta-o medíocremente. Ele sabe, aliás, que os dissabores da vida são provas que servirão para o seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Suas convicções dão-lhe, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que lhe oferecem as comunicações com os espíritos, a sorte deplorável dos que abreviam voluntariamente os seus dias. E este quadro é capaz de fazê-lo refletir. Também é considerável o número dos que, por esse meio, têm sido detidos nas bordas desse funesto precipício. É um dos grandes resultados do Espiritismo. Dentre as causas de loucura, devemos também colocar o medo, principalmente do diabo, que já tem perturbado mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se tem feito, ferindo as imaginações fracas com esse quadro que, por detalhes horrorosos, se empenham em tornar mais assustador. O diabo, dizem por aí, só causa medo às crianças e é um freio para corrigi-las. Sim, como o papão e o lobisomem, que as contém por algum tempo, tornando-se elas piores que antes quando lhes perdem o medo. Mas em troca desse pequeno resultado, não levam em conta as epilipsias que têm sua origem nesse abalo de cérebros tão delicados. Não se deve confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de nenhuma lesão cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos e que muitas vezes tem as aparências da loucura propriamente dita. Esta afecção muito frequente não depende de crença alguma no Espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial. O Espiritismo, ao revelar esta nova causa de perturbação orgânica, nos oferece, ao mesmo tempo, o único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o espírito obsessor. O Espiritismo é o remédio e não a causa do mal. Esquecimento do passado. Não consigo explicar a mim mesmo como o homem pode aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores. Se não se lembra delas, visto como, desde que lhe falta esta reminiscência,
Cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10. Ao passo que, recordando nossas faltas, inaptidões e punições, que disso nos resultassem, esforçar-nos-íamos por evitá-las. Para me servir da comparação que fizestes, do homem na terra, com um aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª série, por exemplo, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Ora, essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de certo modo, um novo ser. Isto nos leva a concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. De pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de Espiritismo. As objeções que fazeis são muito naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar respostas muito mais explícitas do que as que posso dar numa explicação sumária que, por certo, deve sempre provocar novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios decorrem uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. Por isso, apenas tocarei de leve no assunto. Embora em cada existência um véu encubra o passado do espírito, nem por isso ele perde as suas aquisições anteriores. Apenas esquece o modo por que as conquistou. Para me servir da comparação com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma série, contanto que as saiba quando passar para a série seguinte. Que lhe importa saber se foi castigado por preguiça ou insubordinação, se os castigos o tornaram laborioso e dócil. É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, aproveitou as lições da experiência, tornar-se-á melhor quando voltar. Seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse esquecimento só ocorre durante a vida corpórea. Ao deixá-la, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então, poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. Não há, pois, essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. Muitas vezes, só se adquire experiência por meio de provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e só viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que aconteceria se a eles acrescentássemos a lembrança do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que sofrestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam à consciência.
Que sensação experimentaríeis se vos lembrasseis de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhais feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, se hoje sois um homem digno de estima? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, agis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos o cuidado de não contrair outras. Quantos homens gostariam de assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos não têm dito, ao chegar ao termo de sua carreira, se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, farão em outra, em uma nova existência. Seu espírito trará em estado de intuição as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco por seu devotamento e afeição. Não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Conclusão: a recordação do passado perturbaria as relações sociais e seria um obstáculo ao progresso. Quereis uma prova? Supondes que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. Que lhe acontece quando termina a pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido, e se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de curvá-la sob o peso da vergonha que não consegue olvidar. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos, a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta. Em tais mundos, onde só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa, a razão pela qual seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela só produz neles a impressão de um sonho mau e nada mais. Elementos de convicção. Concordo, senhor, que do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional. Mas fica sempre de pé a questão das manifestações que só podem ser resolvidas por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não vos deveis surpreender com o desejo que manifestam de testemunhá-los. Acho muito natural. Todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados, explico em que condições cada um se deve colocar para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Quem não aceita essas condições mostra não ter desejo sério de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil perdermos tempo. Convireis também, senhor, que seria muito estranho que uma filosofia tão racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica a realidade da causa. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa,
porque onde não há árvores não se pode colher frutos. Nem todos, é verdade, puderam constatar os fatos, porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los, nem tiveram a paciência e a perseverança necessárias. Mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem, outros fazem. Todos os dias aceitamos os resultados dos cálculos astronômicos, sem que nós mesmos os façamos. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la como aceitarias outra qualquer, conservando vossa opinião sobre as vias e meios que a ela conduziriam, ou, ao menos, admitindo-a somente a título de hipótese, até mais ampla confirmação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. Porém, é um erro acreditar-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Em algumas pessoas, os fenômenos mais notáveis não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, tanto mais suspeitas desperta, e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar. Mas se for compreendido, todos o admitem facilmente, porque tem uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nesta conversa estão longe de ser completas. Entretanto, por mais sumárias que sejam, estou convencido de que vos levarão a refletir. E se as circunstâncias vos fizerem testemunhar alguns fatos de manifestações, vê-los-ei com um olhar menos prevenido, porque possuireis uma base onde firmar o vosso raciocínio. Há duas coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, todos os dias eu sou visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, tão só pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório, o fundo é a doutrina, a ciência. Elas a veem tão grande, tão racional, que nela encontro tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores, à parte o fato das manifestações. Daí conclui que, supondo não existissem as manifestações, nem por isso a doutrina deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos já não me disseram que estas ideias haviam germinado no seu cérebro, embora em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes um corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos saído das mesas girantes e falantes? Tinhais razão de dizer, Senhor, que das mesas girantes saiu uma doutrina filosófica. E longe estava eu de suspeitar as consequências que poderiam surgir de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Nisso vos contesto, caro Senhor. Dais-me subida honra, atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos Espíritos. Vi, observei, coordenei e procuro fazer que os outros compreendam aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos há esta diferença capital, que estes são todos
obra de homens mais ou menos esclarecidos, ao passo que naquele que me atribuís eu não tenho o mérito da invenção de um só princípio. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec, e isto felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais não passamos de simples átomos, Sociedade Espírita de Paris. Tendes uma sociedade que se ocupa com esses estudos? Ser-me-ia possível fazer parte dela? Por ora ainda não, porque se não há para alguém ser nela recebido necessidade de ser doutor em Espiritismo, é preciso pelo menos que tenha sobre ele ideias mais firmes do que as vossas. Como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe fizessem perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançassem a desordem no seu seio, com discussões intempestivas ou com espírito de contradição. É uma sociedade científica como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro para onde convergem ensinos de todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência. Mas não é uma escola, nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem consolidadas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podereis assistir como ouvinte a uma ou duas sessões, desde que não façais reflexões alguma capaz de melindrar a quem quer que seja. Do contrário, eu que vos vou apresentar incorreria na censura dos meus colegas, e a porta da sociedade vos seria interdita para sempre. Aí encontrareis uma reunião de homens graves e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, e que não admitiria que se afastassem das conveniências aqueles que ela recebe em seu seio. Não creiais, pois, que ela convide o público e chame o primeiro que se apresente para assistir às suas sessões. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, afasta com cuidado os curiosos. Aqueles, pois, que julgam ir aí achar uma distração e um gênero de espetáculo, ficarão desapontados e melhor farão se lá não forem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples ouvintes, as pessoas que não conhece, ou aqueles cujas disposições hostis são notórias. Interdição do Espiritismo. Uma última questão, por favor. O Espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe o exercício e as sociedades e por esse meio impedir a sua propagação? Seria um modo de perder a partida um pouco mais depressa, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Se o Espiritismo é uma quimera, cairá por si mesmo, sem que ninguém precise dar-se ao trabalho de derrubá-lo. Se o perseguem, é porque o temem, e só uma coisa séria pode causar temor. Se ao contrário é uma realidade, então está na natureza, como eu já disse, e ninguém pode revogar uma lei natural com uma simples assinatura. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida que, afastando-se esse homem, se poria um termo às manifestações. Infelizmente, para os adversários, ela não constitui mistério para ninguém. Aí não há segredos, nada oculto, tudo se passa em plena claridade.
Elas estão à disposição de todo mundo e se produzem desde o palácio até a mansarda. Podem ter dizer-lhe o exercício público, porém, sabe-se perfeitamente que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médiuns, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia e sem que esta o saiba? Admitamos, no entanto, que um governo seja bastante forte para impedi-los de trabalhar em suas casas. Conseguirá, porventura, levar a interdição ao mundo inteiro, visto que não há país algum nos 2 hemisférios em que não se encontrem médiuns? Além disso, o Espiritismo não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual e não nas sociedades, que de modo algum são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Em resumo, o Espiritismo é hoje um fato consumado. Já conquistou o seu lugar na opinião pública entre as doutrinas filosóficas. É preciso, pois, que aqueles a quem ele não convém se resignem a vê-lo ao seu lado, restando-lhes, naturalmente, a liberdade de recusá-lo.